Sal da igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente começar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por estarmos mais uma vez reunidos, Deus, na Tua presença, para estudarmos e aprendermos mais da Tua palavra, Deus. Pedimos que o Senhor venha nos encher com a Tua sabedoria, meu Pai, com o Teu Espírito Santo, que o Senhor venha repreender toda dificuldade, Deus, tudo aquilo que não vem de Ti, e que nós possamos, Pai, amadurecer, crescer na Tua presença e na Tua palavra, meu Pai, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, que o Senhor repreenda, Deus, todo o levante do inimigo contra as nossas vidas, meu Pai, todo desânimo, Deus, toda frieza espiritual, toda enfermidade, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Hoje a lição, o título é O Ministério de Evangelista. Nós vamos fazer a leitura que está em Atos, capítulo 8, versículo 26 ao 35 e Efésios, capítulo 4, versículo 11, que diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-se a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que li era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te que de quem diz isto, o profeta, de si mesmo ou algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Efésios 4. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros evangelistas, e outros para pastores e doutores. Amém? Então, nessa passagem que nós lemos aqui, fala sobre o ministério de evangelista. Por quê? Porque fala de Filipe, e Filipe era um evangelista. E é muito importante que qualquer pessoa que tenha qualquer dom ministerial ou dom espiritual seja sempre guiado pelo Espírito Santo. Então, Filipe, ele estava indo em cidades, pregando o evangelho para muitas pessoas. E Jesus, através do Espírito Santo, diz para ele ir para o deserto. E ali ele encontrou uma pessoa e ele pregou para aquela pessoa, e aquela alma se converteu e aquela alma aceitou a Jesus. Então, na lição de hoje, nós vamos estudar o dom ministerial de evangelista. Não é o cargo hierárquico, como algumas igrejas têm essa função hierárquica de evangelista. É sobre o dom ministerial de evangelista. E a grande tarefa da igreja no mundo é pregar o evangelho de Jesus para todas as pessoas, para toda criatura. E esse ministério de evangelista, ele foi concedido por Deus para muitas pessoas, para que elas tivessem esse dom de pregar o evangelho. E é muito importante que no Brasil, a igreja brasileira, comece a pregar a verdade do evangelho de maneira pura e simples, falando da salvação, do perdão, falando do amor ao próximo, São temas simples, mas que precisam ser pregados, que precisam ser ensinados. E o trabalho do evangelista também é ensinar essa verdade para as pessoas. Então, o evangelista é aquele que anuncia o evangelho de Deus com ousadia, com poder. E essas pessoas aceitam a Cristo, aceitam a mensagem do evangelho. Amém? E aí a gente vai começar falando sobre Jesus envia os 70. Lá em Lucas, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 20, nós vamos ler essa passagem onde Jesus envia discípulos, pessoas, para pregar o evangelho, para ir nas cidades. E ele diz que
aonde eles fossem recebidos, né, as casas, as cidades, ali seriam realizados milagres, pessoas seriam curadas, mas onde eles não fossem recebidos, né, haveria julgamento para aquela cidade, né, para aquelas pessoas, amém? Então, quando Jesus enviou esses 70, foi com a mensagem das boas novas do Evangelho. E o que ele disse? Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Então, são poucas as pessoas que estão dispostas a anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo de maneira exclusiva, falar de Jesus, falar do reino de Deus, né? E não falar de si mesmos. Muitas vezes nós vemos pessoas que são levantadas por Deus, sim, que elas têm até dons ministeriais, dons espirituais, mas ao longo da trajetória delas, ao longo do caminho, elas acabam se perdendo e elas deixam de anunciar o Evangelho, né, de Jesus, de acordo com o que está na palavra de Deus, para pregar a sua própria mensagem, para falar aquilo que eles acham, né, para tentar incutir nas pessoas doutrinas e culturas que não são a que estão na Bíblia. Amém? E aí ele diz também que esses discípulos, né, esses obreiros, eles seriam enviados para o meio dos lobos. Então, proclamar o Evangelho no mundo, naquela época já era difícil, hoje continua a mesma dificuldade, onde nós sabemos que jaz no maligno, né? As pessoas, elas estão muito corrompidas. Então, você anunciar a verdade, anunciar o Evangelho, é você falar o que deve ser feito, o que não deve, você falar a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus para a vida das pessoas. Então, quando Jesus enviou os 70, com certeza muitos deles foram rejeitados e Jesus já advertiu eles que isso aconteceria. Então, ele disse assim: aonde você entrar e vocês não forem bem recebidos, saiam e batam os pés para você não levar nem o pó daquela cidade. Mas ele diz que o julgamento que vai haver naquela cidade, né, será com maior rigor do que para Sodoma e Gomorra. Então, Jesus já alertou: olha, vocês vão ser rejeitados sim, mas continuem pregando. Vocês serão perseguidos, vocês serão ameaçados de morte. E a missão desses evangelistas, né, é continuar pregando o Evangelho de Deus. Nas últimas décadas, muitos cristãos foram mortos no mundo inteiro. O número de cristãos que foi mortos é maior do que em qualquer outra época da história da igreja. Mas isso não é algo que é muito divulgado. Mas existem milhares de cristãos morrendo ao redor do mundo simplesmente porque são cristãos, simplesmente porque acreditam em Jesus, porque aceitaram a Jesus. Amém? Então, os verdadeiros evangelistas, eles enfrentam muitas perseguições, principalmente em países que são dominados por religiões que são anticristãs, né? E eles são comparados a cordeiros que se dirigiram ao meio de lobos. Existem países, né? Às vezes a gente não sabe, porque no nosso país isso não acontece dessa maneira, mas existem países que é proibido pregar o Evangelho. Existem países onde, quando uma pessoa se converte a Jesus Cristo, ela tem que fazer isso de maneira escondida, ela tem que se batizar de maneira escondida, e quando a família descobre, muitas vezes o próprio pai mata o filho só porque ele aceitou a Jesus Cristo, e o pai acha que aquilo ali é uma desonra, que aquilo ali é uma vergonha para a família. Então existe muita perseguição aos cristãos ao redor do mundo, né? E missionários, evangelistas, pastores são mortos, são perseguidos sim por causa da pregação do Evangelho. Mas Jesus disse: vocês vão pregar o Evangelho, só que tem os sinais e as maravilhas que vão confirmar a palavra. Então esses 70 discípulos, eles receberam poder para, em nome de Jesus, pregar a mensagem do Evangelho. Enfermos serem curados, demônios serem expulsos, pessoas serem libertas. E aí eles foram, e quando esses 70 voltaram, eles voltaram maravilhados e surpreendidos. E lá no versículo 17, ele diz assim, um deles diz assim: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Então eles ficaram assim impressionados, né, com o que Deus fez através da vida deles,
aonde eles foram. E é isso que o Senhor faz através das nossas vidas, quando nós permitimos, né, quando nós agimos, quando nós falamos, quando nós nos colocamos à disposição para fazer a vontade de Deus, amém? E aí eu vou dar exemplo de 3 evangelistas, né, pós Novo Testamento, né, que não estão na Bíblia, mas que foram muito conhecidos e tiveram um ministério muito grande. O primeiro é John Wesley, que foi o fundador da Igreja Metodista. Ele tinha 37 anos quando ele começou a pregar na Inglaterra e a viajar. E aí ele ia em prisões, ele ia em vários lugares e levava a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, e muitas vidas foram salvas, se converteram a Jesus Cristo através dele. Tem também Charles Finney, que é conhecido, né, um famoso pregador avivalista do século XIX, que foi um homem de muita oração, de paixão pelas almas, e é algo interessante que a gente tem que falar, que não existe avivamento sem muita oração, né? Porque muita oração, muito poder. E aí foi o segundo movimento de grande despertamento espiritual nos Estados Unidos, que era o país dele, e milhares de pessoas foram a Cristo por intermédio do ministério de Charles Finney. E tem um também que é mais da nossa época, que é mais conhecido, Billy Graham, né? Billy Graham, ele foi um grande evangelista americano, né, dos Estados Unidos, e segundo o levantamento, né, do seu ministério, cerca de 2,5 milhões de pessoas aceitaram a Jesus nas suas cruzadas. Então ele ia nessas cruzadas evangelísticas que ele fazia, pregava a palavra de maneira muito simples, né? Se você for pegar pregações de Billy Graham, você vai ver que ele prega a palavra literalmente, mas ele tinha tanta unção de Deus, né? O ministério dele de evangelista era tão forte que quando ele anunciava a palavra, milhares de pessoas aceitavam a Cristo, iam à frente se convertendo, né? Entregando as suas vidas a Jesus. Então estes foram homens, né, evangelistas, que não estão na Bíblia, mas que são muito importantes, e tantos outros, né, que às vezes não ficam conhecidos, né, não ficam famosos, mas que têm essa missão de pregar o Evangelho e ganhar almas para o reino de Deus. E aí agora a gente vai falar sobre a grande comissão. O alcance da grande comissão. A ordem dada por Jesus Cristo aos seus discípulos após a sua ressurreição foi qual? Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Amém? Então, essa ordem, porque foi uma ordem, porque está no imperativo, ide. Então, nós temos que ir, nós temos que fazer. Essa ordem geralmente é chamada de a grande comissão. Então, independente se você tem ou não o ministério de evangelista, todos nós temos essa ordem de anunciar o Evangelho, de pregar a palavra de Deus a toda criatura, de batizar, de ir às nações, de falar do poder de Deus e de fazer discípulos, né? Então nós temos essa missão como cristãos, independente se nós temos o ministério de evangelista ou não. E aí o mundo está dividido em 2 grupos, olha só. Lá em Marcos, capítulo 16, versículo 16, diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aqui ele divide a humanidade em 2, aqueles que creem e serão salvos, e aqueles que não creem e serão condenados. Então, nós, diante dessa mensagem, nós vemos que o mundo está dividido em 2, aqueles que creem e aqueles que não creem. E com relação à salvação, né, aqueles que creem, não tem distinção de nacionalidade, de raça, de sexo, de condição social, nada disso. Não há judeu e nem gentil, como diz a palavra de Deus. Toda a humanidade carece da graça de Deus, precisa conhecer a Jesus Cristo, e quando as pessoas escolhem não acreditar em Jesus, quando as pessoas escolhem não aceitar a Jesus, elas estão escolhendo também a condenação eterna. Então é muito importante que a gente pregue o evangelho a toda a criatura, mas todos terão o livre-arbítrio se eles vão aceitar ou não. Amém?
E aí a grande comissão hoje. A tarefa da evangelização do mundo, ela ainda está inacabada. Por quê? Cerca apenas de 33% da população mundial é cristã. Então, e desses que se dizem cristãs, né, eles têm religiões diferentes, né? Podem ser católicos, podem ser evangélicos, podem ser espíritas. Somente 18% é que são evangélicos, né? Os outros são cristãos de outras religiões. Então, nós como cristãos ainda temos um grande trabalho a fazer. Por quê? Porque grande parte da população ainda não aceitou a Cristo, alguns nunca nem ouviram falar de Cristo, né? E é claro, alguns ouviram falar e não aceitaram, foi uma opção dessas pessoas, mas tem pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus e elas precisam ter essa oportunidade. É por isso que é muito importante, né, que os missionários sejam enviados aonde as pessoas ainda não conhecem o Evangelho, né, os evangelistas. E se a gente for olhar a situação mundial, existem países, regiões do mundo onde o cristianismo está diminuindo grandemente, como por exemplo na Europa. Recentemente na Alemanha, cerca de 340 igrejas foram fechadas. Em Portugal foram quase 300 igrejas. Então na Europa está diminuindo muito a quantidade de cristãos. Existem países como a Holanda e a Inglaterra, são países considerados pós-cristãos. O que é isso? Os pós-cristãos, né, são aqueles que, apesar de dizerem que são cristãos, eles não vivem a palavra, eles praticam, aceitam muitas coisas que vão contra a palavra de Deus, que vão contra o que está escrito na Bíblia. E a gente vê isso acontecendo no mundo inteiro, então a gente tem que ter cuidado, né? Nós precisamos aceitar Cristo, mas nós temos que viver o Evangelho, nós temos que praticar o que está escrito na palavra. Não adianta nada a gente falar que aceitou a Cristo, que acredita em Jesus, se nós temos comportamentos que são contrários à palavra de Deus, se nós defendemos coisas que são contrárias à palavra de Deus. Eu já falei isso, mas eu vou repetir, que eu já vi, né? Eu vejo isso assim com frequência, a gente nas redes sociais especialmente, mas às vezes pessoas que eu conheço, mesmo que eu tenho contato, que se dizem cristãos, mas que defendem o aborto, que se dizem cristãos, mas que defendem o homossexualismo. Então, nós temos que ter cuidado, né? Se nós somos cristãos, nós temos que viver a palavra e nós temos que defender aquilo que está escrito na palavra, não importa as críticas que nós vamos receber do mundo, porque mais importante é o nosso relacionamento com Deus do que o nosso relacionamento com o mundo, amém? O dom ministerial do evangelista, o conceito de evangelista. O termo evangelista deriva do verbo grego evangelizo, isto é, transmitir boas novas do evangelho. Então, como dom, o evangelista ela se refere àquele chamado para pregar o evangelho. Então, o evangelista é aquela pessoa que ela vai pregar o evangelho onde quer que ela esteja. Ela só precisa ter outra pessoa perto dela. É na fila do supermercado, é na fila do banco, é esperando a consulta. E eles podem ir em hospitais, em presídios, em escolas. Eles pregam o evangelho a toda criatura, em qualquer lugar que eles estejam. E muitas vezes o evangelista, ele pode até não ter assim aquela facilidade para pregar em púlpitos. Talvez ele não seja essa pessoa do púlpito, mas ele tem facilidade para pregar em hospitais, ele tem facilidade para pregar para moradores de ruas. Então, o evangelista é essa pessoa que prega, não importa aonde, que ele fala do evangelho, ele leva o evangelho às pessoas e as pessoas aceitam o evangelho. A igreja, ela precisa do evangelista para ela crescer. Eu digo a igreja como corpo de Cristo, porque outra característica do evangelista, por exemplo, eu dei o exemplo do Billy Graham. O Billy Graham, ele fazia essas cruzadas evangelísticas em vários países do mundo, em várias cidades, e nem sempre as pessoas que se convertiam, que aceitavam Jesus através dele,
né, da pregação dele, iam frequentar a igreja que ele frequentava, a denominação dele. Mas era importante para o crescimento da igreja de uma maneira geral. Porque, por exemplo, ele ia numa cidade, pregava o evangelho, e ali naquela cruzada 1.000 pessoas, 2.000 pessoas se converteram, aquelas pessoas, elas foram congregar nas igrejas locais, próximas das suas casas. Então, ajuda ao crescimento da igreja de uma maneira geral, né? Da igreja como corpo de Cristo, mas também da igreja local. Então, o evangelista é esse pregador das boas novas da salvação. Através da mensagem do evangelista, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus, né? Muitas vezes, o evangelista ele se torna um plantador de igrejas, né? Então, o evangelista, ele é essa pessoa que ele prega o evangelho com uma unção diferente, porque esse é o dom dele, é o chamado dele. Ele prega e as pessoas recebem, né? As pessoas aceitam. Porque, como eu disse, todos nós que somos cristãos, nós temos esse chamado da grande comissão, de pregar o evangelho para toda criatura. E nós pregamos, nós falamos, né? Mas o evangelista, ele tem mais facilidade. Por quê? Porque ele tem esse dom, ele tem esse chamado, né? Ele tem essa atuação do Espírito Santo na vida dele, especificamente nessa área, amém? E a finalidade do ministério evangelista. Então, da mesma forma que o ministério do apóstolo e do profeta tem a finalidade de preparar os santos para uma vida de serviço cristão e também para a edificação do corpo de Cristo, o evangelista também tem esse chamado, também tem essa missão. O fundamento do seu ministério tem que ser sempre Jesus Cristo, né? Não pode haver outro fundamento senão a Cristo, né? A base é Jesus Cristo, até porque a mensagem do Evangelho é a mensagem de Jesus Cristo, amém? Então, o evangelista, ele tem que ser essa pessoa que está sensível à voz do Espírito Santo. E para nós estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo, o que nós precisamos? Intimidade. Orar, buscar, jejuar. Como nós lemos lá no início, né? Filipe, que era um evangelista, ele estava sensível, ele estava indo para um lugar e o Espírito Santo falou, vai para o deserto. E aí ele foi para o deserto e lá ele encontrou uma alma que precisava conhecer Jesus, que ele explicou, que ele falou, que ele conversou, e aquela alma se converteu a Cristo e foi batizada. Então é importante que qualquer dom ministerial, a pessoa tenha essa sensibilidade espiritual, ela seja sempre guiada e conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: o dom ministerial de evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas conforme o propósito do Espírito Santo para o fortalecimento e a edificação das igrejas locais. Isso, porém, não significa desobrigar os crentes individualmente do labor da evangelização. Todo seguidor de Cristo, isso é, todo aquele que se acha discípulo de Jesus, tem em sua caminhada cristã o firme compromisso de propagar a mensagem do Evangelho. E deste compromisso não pode se apartar um único milímetro. Que Deus levante mais evangelistas para a sua grande seara. Amém? Como diz a palavra de Deus, né? Os ceifeiros são poucos, né? Os obreiros são poucos. Então, nós temos que orar que o Senhor levante mais evangelistas e nós temos que orar também para que os evangelistas que já têm esse dom, que já têm esse ministério, coloquem em prática, coloquem em ação. Amém? A gente está falando nesse trimestre, né, sobre os dons, né, sobre dons ministeriais, dons espirituais, e às vezes a gente fica se perguntando assim, mas meu Deus, qual é o meu dom? Né? Qual é o meu ministério? Será que eu não tenho nenhum dom? Será que eu não tenho nenhum ministério? E todas as pessoas têm algum dom, algum ministério. Então, se você tem dúvida com relação ao seu chamado, comece a orar, pedir a Deus para te dar a direção, mas enquanto você ora, vai agindo, né? Vai pregando o evangelho para quem precisa, vai anunciando a palavra de Deus, vai orando pelos enfermos, porque a gente vai descobrir qual é o nosso chamado, qual é o nosso ministério, é agindo, né? Colocando em prática. E como diz aquela parábola dos talentos, quando nós enterramos o nosso talento, nós perdemos. Então, quando a gente tem um ministério e a gente enterra esse ministério,
a gente acaba perdendo, ele vai ficando sufocado. Agora, quanto mais a gente usa, mais ele cresce, mais ele se desenvolve. Então, o Senhor quer que a gente haja, né? Deus não quer pessoas desocupadas, Deus quer pessoas agindo, Deus quer pessoas trabalhando na obra dele, falando, pregando, e é isso que nós temos que fazer. Amém? Essa é a lição de hoje. Até a próxima aula, né? E que os irmãos compartilhem, assistam também, continuem assistindo as próximas aulas do próximo desse trimestre, né? Que são muito importantes. E até a próxima aula, em nome de Jesus.